Questão 21. O centro de massa de um sistema de duas partículas se desloca no espaço com uma aceleração constante A igual a 4i mais 3j metro por segundo. Num dado instante t, o centro de massa desse sistema está sobre a reta y igual a 5 metros, com uma velocidade v igual a 4i metros por segundo. Sendo que uma das partículas está sobre a origem e a outra, que possui massa de 1,5 kg, encontra-se na posição r igual a 3i mais 8j metros, quanto valem respectivamente o módulo da quantidade de movimento do sistema no instante t e o módulo da resultante das forças externas que atuam no sistema? Letra A, 7,6 kg/m por segundo e 10 newtons. B, 7,6 kg/m por segundo e 12 newtons. C, 9,6 kg/m por segundo e 11 newtons. D, 9,6 kg/m por segundo e 12 newtons. E E, 11,6 kg/m por segundo e 10 newtons. Vamos então à solução da questão 21. Eu anotei aqui os dados da questão, né? Ele me deu a aceleração, que vale 4i mais 3j, ou seja, ele tem uma componente horizontal 4 e uma componente vertical 3. Isso quer dizer que a aceleração ela tem um módulo que é raiz quadrada da componente horizontal ao quadrado mais a componente vertical ao quadrado. Isso é um teorema de Pitágoras, né, Douglas? Sim, então a aceleração do centro de massa, né, total do centro de massa, né, calculado o módulo dela, é 5 metros por segundo ao quadrado. Daí ele diz que no instante t igual a 5, no instante t, esse corpo está em cima do eixo y na posição y igual a 5 metros, ok? E outra coisa, né? Ele fala que o centro de massa tem essa posição, né? E, logicamente, nós aqui estamos com a velocidade do centro de massa nesse instante, que é 4i metros por segundo, ou seja, ele não tem velocidade na direção vertical, só na direção horizontal. Ele diz que a partícula 1, nesse instante, tem posição, ela está na origem, ou seja, a posição dela é 0 e 0. E a partícula 2, que tem massa 1,5 kg, tem a posição 3i mais 8j. Tá? Não me interessa a posição i, porque a posição i é a do eixo x. Me interessa a posição j, porque é a posição do centro de massa. Com isso, nós podemos calcular a massa dessa primeira partícula, a massa m1. Certo, senhores? Já que nós temos a posição do centro de massa no instante t. Então, nós sabemos que o y do centro de massa, gente, nada mais é do que a massa da partícula 1 vezes y1, né, que é 0, tá? Mais a massa da partícula 2 vezes o y2, que é 8, sobre m1 mais m2, ok? Então agora é só a gente calcular, senhores, a massa m2. Douglas, como é que nós calculamos isso? Substituindo. O y do centro de massa é 5, a massa 1 eu quero saber, só que a posição da massa 1 é o 0 no instante t, não é isso? Ó, 0 aqui, mais a massa 2, que é 1,5, senhores, vezes o y2, que é 8, é a posição j, né? É a posição vertical, sobre, senhores, m1 mais 1,5, ok? Vou fazer essa conta bem rapidinho. Isso aqui foi para o espaço, vai embora, né? Só tome cuidado aqui na hora de fazer a conta, né? A gente pode dividir o 5 com 1,5, que vai dar 0,3, certo? Então, nós ficamos com m1 mais 1,5, que eu joguei para cá multiplicando vezes 1, isso é igual a 0,3 vezes 8, 2,4, né? Logo, a massa 1, senhores, é igual a 0,9 kg. Bom, para que serve isso, Douglas? Justamente para nós calcularmos o que ele quer na questão. Ele perguntou, respectivamente, qual é a quantidade de movimento nesse instante, a quantidade de movimento do centro de massa, tá? E a força aplicada ao centro de massa. Vamos lembrar que quantidade de movimento, amigos, é massa
vezes velocidade. E como é a quantidade de movimento do centro de massa, então é a massa total do meu sistema vezes a velocidade do centro de massa que ele deu para você, que é o 4i, né? Que é só a velocidade no eixo horizontal. Então, a quantidade de movimento do centro de massa será a soma das massas, ou seja, 0,9 mais 1,5 vezes a velocidade, que é 4. Né? Isso aqui vai dar 2,4 vezes 4, senhores. A minha quantidade de movimento é 9,6 quilogramas metro por segundo, certo? Essa é a quantidade de movimento calculada a partir do centro de massa. E a força nós vamos calcular da mesma maneira, porque quanto vai valer a força aplicada ao centro de massa? É a massa total, senhores, vezes a aceleração do centro de massa que nós calculamos já aqui em cima, ok? Então, para calcular essa força resultante no centro de massa, é só pegar 0,9 mais 1,5 vezes a aceleração, que é 5. Senhores, aqui vai dar 2,4 vezes 5, então a força é 12 newtons, certo? E o gabarito, meus amigos, é 9,6 e 12, certo? 9,6 e 12. Logo, a minha resposta é a letra D de Douglinhas. Um grande abraço e até a próxima questão.